paz do Senhor, meus irmãos, passando aqui para deixar uma pequena reflexão para o nosso dia, se encontra no Salmo de número 73, versículo de número 26, que diz assim: ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nesse salmo de número 73, o salmista Asaf, ele conta uma experiência que ele teve, que foi a experiência de comparar a vida daqueles que servem a Deus com a vida daquelas pessoas que não servem ao Senhor, que são as pessoas ímpias. E ele diz que fazer essa comparação fez com que os seus pés quase se desviassem. Ele sentia no seu coração a inveja dessas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas ímpias, apesar de fazerem aquilo que era mal diante dos olhos de Deus, parecia que o Senhor não estava vendo aquilo que elas estavam fazendo. E que apesar da maldade, elas eram recompensadas com coisas boas na terra, como a saúde, sucesso financeiro, entre outras coisas. Ao passo que aqueles que serviam ao Senhor, eles passam por situações de sofrimento, de angústia e de muitas vezes não explicar como está passando por aquilo. E isso leva o salmista a ter essa inveja no coração e a entender e a começar a pensar, na verdade, que era tudo inútil. Ele estar servindo a Deus era algo inútil, já que apesar de fazer coisas boas, o sofrimento era algo recorrente na sua vida. Até que o salmista, ele entra no templo do Senhor e ele consegue então compreender qual o fim dessas pessoas. E aí ele consegue entender que essas pessoas, apesar de elas terem um sucesso, que é um sucesso aparente aqui nessa terra e que elas são recompensadas, ele compreende que é uma coisa muito transitória. Ou seja, essas pessoas elas têm uma prosperidade, mas é só nessa terra. E que a nossa verdadeira recompensa enquanto servos do Senhor, ela está no céu. Por isso que ele finaliza lá no verso 23 até o versículo de número 28, dizendo que ainda que a sua carne, que o seu coração venham desfalecer, o Senhor é a fortaleza do seu coração, é a força do seu coração e é a sua herança para sempre. Ou seja, aqueles que não servem ao Senhor, eles têm o prazer nas coisas desse mundo. Mas aqueles que servem a Deus, eles encontram a sua recompensa, o seu prazer, não naquilo que o Senhor pode nos dar, mas na própria presença de Deus aqui nessa terra. A palavra do Senhor nos orienta de que o mundo passa, no 1 João 2, verso 17, que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, o mundo ele pode ter os seus sistemas de recompensar as pessoas de alguma forma, mas é uma coisa muito transitória, não é algo que vai durar. Ao passo que aqueles que servem a Deus, que se dedicam ao Senhor, apesar de sofrerem, ele pode ter a certeza de que eles receberão uma recompensa eterna.